Olá pessoal, eu estou aqui na GS1 para apresentar aqui junto com a Ana Paula Maniero a modificação que vai ter, né, como é que fala? Transição, né? A transição dos códigos lineares de barras, né, os códigos de barras lineares para o código 2D. E a Ana Paula vai fazer aqui uma breve apresentação que eu acho muito interessante, justamente porque mostra como é que isso vai impactar as empresas e como é que isso vai, na verdade, modificar inclusive a relação com o consumidor. É muito interessante. Então, vamos assistir isso aqui. Ana Paula, bom dia para você, tudo bem? Tudo jóia, Peri. Sempre um prazer falar com você. Bacana. Eu vou inverter a câmera aqui. Ok, Ana Paula, agora você conta pra gente aqui o que exatamente está sendo preparado, né? Uma campanha internacional da GS1, né? E que tem essa transformação, essa transição do código linear para o código de barras 2D. Bom, Peri, não sei se você sabe, esse ano completamos 50 anos da criação do código de barras linear, esse aqui que a gente vê nos produtos no supermercado, sabia disso? Mostra para mim de novo, só para a gente... Esse aqui. Sim, sim. Esse é o código linear. Uhum. Então ele foi criado em 1971, sim. E a primeira leitura foi em 1974. De 71 para cá, a GS1 continuou trabalhando para atualizar e para criar novos padrões de automação para atender às necessidades do mercado. Então a gente falou do próprio RFD, a gente fala do Data Matrix, do GS1 Data Bar, a gente criou um Digital Link, que é uma simbologia para utilizar endereços de URLs, o próprio QR Code a gente adaptou. Então a GS1 sempre trabalhou e desenvolveu padrões e soluções para atender novas necessidades, mas de fato, né, nesses 50 anos, o que mais prevalece no mercado ainda é o linear, né? A GS1, os códigos da GS1 são usados em 150 países, né? Fisicamente nós estamos em 116 países, e mesmo assim, se a gente vai no supermercado, o código que é lido hoje, lá no caixa do supermercado, continua sendo o código linear, apesar da gente ter uma série de tecnologias já prontas e padrões para o mercado. Mas aí o que acontece é o seguinte, as tecnologias existem, né? E a indústria, o mercado começou a utilizar essas tecnologias. Então, esse exemplo aqui é uma Coca-Cola lá dos Estados Unidos, né, que um colega dos Estados Unidos mandou pra gente. Aqui a gente vê um QR Code, que é para ler com câmera. A gente vê uma realidade aumentada que a Coca-Cola usa com um aplicativo. A gente vê o próprio código linear, que é utilizado lá no caixa do varejo. Atrás tem uma tag de RFD para logística. E ainda tem impresso o lote de validade por conta de legislação. Só que, de fato, são soluções pontuais e esporádicas para cada necessidade da cadeia, né? E que acabam fazendo o que? Poluindo a embalagem, né? Quer dizer, a embalagem precisa conter uma série de informações por conta do consumidor, não cabe, não adianta, mas as necessidades existem. Como é que a gente atende a essa série de necessidades utilizando uma única tecnologia? E foi aí que a GS1 falou dessa migração global para o código 2D. Então, a gente tinha antes o código linear. Hoje a gente tem uma série de códigos, né? O RFD, tem soluções para marketing, tem soluções para o supply chain, né? Que é o Data Matrix. Então, você tem uma série de marcações de códigos, mas com baixa padronização, ou seja, não é aproveitado pela cadeia de suprimentos. Então, qual é o processo que a gente está falando? A GS1, ela começou a engajar e incentivar o mercado na adoção do código 2D, o código bidimensional. Então, quando a gente fala 2D, é código bidimensional ou de duas dimensões. Então, visualmente é um código de pontinhos, né? A gente tinha o código de barras e agora a gente está falando de um código de pontinhos, né? Uma simbologia com pontos, porque ele é lido em duas dimensões. E quando a gente fala desse processo, a gente entende que haverá um processo de transição, onde na embalagem terá o linear e o bidimensional, e no futuro o código 2D. E esse código ele vai ser lido em qualquer ambiente de captura de informação.
no próprio ambiente formal do físico do varejo, mas se a gente estiver falando numa last mile lá na entrega para o consumidor final, se a gente pode estar falando de um PDV mobile que está dentro da loja e assim por diante. Então é essa a nossa visão, e que eu tenho certeza que em breve o mundo inteiro vai estar inundado com esse tipo de tecnologia. Isso traz também uma interatividade maior com o consumidor, porque isso pode ser lido pelo celular, não é isso? Exato. Quer dizer, o que a gente está falando cada vez mais é integrar o físico com o digital. Então, o Código BAS sempre foi muito pensado em automação de PDV, processos, agilidade, e que continua, os códigos bidimensionais, eles têm uma velocidade, uma performance de leitura do PDV maior. Então, quer dizer, a gente vai melhorar o processo de automação, mas ele propicia uma série de casos de uso, que inclusive a gente está falando de engajamento do consumidor, porque a informação ela vai poder ser acessada de forma rápida, intuitiva pelo consumidor através de uma câmera de celular ou de um aplicativo, dependendo da necessidade ou ativação da indústria ou do varejo, né? Então, quando a gente fala do objetivo, esse é um objetivo global da GS1, né? O objetivo desse trabalho é orientar a migração para um futuro onde os códigos de barras 2D vão ser usados de forma global no mundo inteiro. Então não é uma iniciativa nacional, né? Se a gente não fizer nada, vai começar a vir inundar produtos aqui com códigos 2D no Brasil e a gente não vai aproveitar. E indústrias ou produtores aqui do Brasil, na hora de exportar, vai ser solicitado esse código, porque vai ter empresas querendo ler. Então é um movimento global para incentivar e desenvolver casos de aplicações de forma que ele seja interoperável mundialmente, né? Interoperável é uma palavra feia, mas ela representa muito bem, quer dizer, algo que eu desenvolva na minha casa, né, que pode ser uma MPE, né, uma micro pequena empresa, ela vai poder ser lida, interpretada e automatizada em qualquer ponto da cadeia do mundo. O nosso próximo passo agora quer dizer, a indústria já se movimentando colocar, e agora a gente quer permitir que os caixas do varejo leiam esse código 2D, né? Hoje ele lê só o linear, e a gente trabalha para que todos os PDVs de varejo sejam capazes de não só ler, mas obter os benefícios da adoção desse tipo de código. Quando a gente fala de 2D, né, eu falei de código de pontinhos, o mais conhecido é o QR Code. Então, QR Code é um dos códigos que a gente está falando, mas a gente tem inúmeros códigos 2D. A gente vai no nosso, faz tempo, né, muita gente faz tempo que não viaja, mas na passagem aérea você tem um código 2D que não é um QR Code, não é um data matrix que a gente vai falar. Então, tecnicamente existem vários códigos 2D. O que a gente está falando aqui é quais são os códigos 2D que vão ser padrões e que todas as empresas podem imprimir e ter a capacidade de ler. Eu estou falando de dois códigos, tá? Que é o código Data Matrix e o código QR Code. O código QR Code é o que todo mundo já conhece, né? Que você consegue ler com o celular e vai para um site. O Data Matrix, aqui eu tenho uma fotinha para vocês reconhecerem ele. Ele é também de pontinhos, ele tem um L, ele já é largamente usado pelo setor da saúde, então ele tem nos medicamentos, aqui vocês vão na farmácia, vocês vão ver códigos com Data Matrix. A gente já tem produtos para a saúde com código Data Matrix, e aqui eu não estou falando só no Brasil, eu estou falando no mundo, ele já é largamente utilizado, e o que a gente está fazendo é trazendo também para o setor de bens de consumo, supermercado ou outros setores. E o próprio Data Matrix. Então, quando a gente fala de migração para o 2D, não é qualquer 2D, são esses dois. E o como colocar a informação lá dentro também é padrão. Então, assim, eu tenho um QR Code, eu posso colocar de qualquer jeito? Não. Porque se a indústria colocar de qualquer jeito, não vai permitir que os outros processos de automação, seja outras empresas, outros distribuidor, varejo, consiga ler de forma automatizada e capturar essa informação. Então, padrão de código de base e padrão de como colocar a informação lá dentro. Este é o papel da GS1, padronizar e engajar. O papel do mercado é entender
entender os benefícios, aproveitar e abraçar essa tecnologia que é base para uma série de necessidades e, consequentemente, uma série de benefícios alcançados. Por que essa transição é necessária? Quando a gente fala do 2D, essa transição primeiro, nós, né? E aí eu tô falando nós, e pode ser qualquer um, independente do nível social, nível de escolaridade. Quer dizer, hoje a maioria das pessoas tem um celular da mão, tem um smartphone e acessam, que seja redes sociais, diariamente. Então, e o consumidor, cada vez mais, ele quer acesso rápido à informação, mesmo que seja para saber da novela que vai acontecer. Ele tem acesso, ele quer ter acesso rápido à informação, né? A gente quer saber quantas calorias tem naquele produto, a gente quer saber se ele tem glúten ou não tem, se ele tem leite, quer dizer, a gente quer e tem a necessidade de ter a informação, e não só ter a informação, mas ter a rapidez dessa informação. Nosso senso de urgência hoje é muito maior do que um senso de urgência que a gente tinha 30 anos atrás. Nós dois, que não somos nativos digitais, a gente já tem, imagina os nativos digitais, né, que cada vez mais, se demorar segundos para ter uma informação, já existe uma friction aí no meio do processo. Então, primeiro, os consumidores querem ter acesso a mais informações e a informação mais rápida. Segundo, a embalagem do produto está cada vez mais poluída, né? Quer dizer, seja porque existe uma legislação, seja porque marketing quer ativar, seja porque o pessoal de logística ou da parte produtiva precisa de automação para poder melhorar a performance de embalagem, do processo todo. Quer dizer, a embalagem, o rótulo está cada vez mais poluído, não cabe uma série de informações, então é necessário que a gente, além de reduzir esse monte de códigos, a gente possa ter simbologias que levem a informação adicional, né? O conceito que a gente fala de embalagem estendida. Eu tenho o básico obrigatório naquela embalagem, né? Seja por legislação, seja para o consumidor, e o resto eu tenho um mecanismo que leva à informação adicional daquele item, né? Marcas, tanto os donos de marca quanto os próprios varejos, eles podem aproveitar essa simbologia, porque não é só a simbologia, ela carrega informação adicional. Hoje o código linear, ele só tem o GTIM, que é o código do produto, né, o EAN do produto. O código de base 2D, como ele pode ter uma série de informações adicionais, além de ter o mesmo código, então lembrando, Perim, ninguém vai pagar mais nada para GS1, tá? Então assim, o pessoal liga aqui e fala assim, mas eu quero comprar um QR Code, quanto que eu pago? Não paga, né? Então essa é a primeira coisa, todos os padrões são abertos, a empresa que já usa o código linear, ele só precisa entender como que ele migra para o QR Code, tá? Então assim, aquele código que está dentro do linear, né, o código de base, ele vai lá para dentro, mas lá dentro eu posso ter também o lote, a validade, um serial, um peso, por exemplo, né, se o produto é um de balança que está sendo pesado e assim por diante. Tá? O próprio governo, ele pode aproveitar essa tecnologia padrão para uma série de necessidades, quer dizer, eu estou falando de necessidade da cadeia, mas eu estou falando também de necessidade dos órgãos públicos, né? E de novo, né, o código base tradicional, ele é limitado, ele só cabe o código do produto, né? Quando a gente fala do código 2D, ele pode abrir uma série de possibilidades que hoje o linear não atende. Que show! Quando a gente fala do PDV, né, o que significa? Né? A gente expande o PDV. Né? O PDV, ele deixa de ser simplesmente um PDV para ser um checkout inteligente. Então ele começa a capturar informação, mais informações, ele pode tomar decisões, do que fazer, não é simplesmente emitir uma nota. Né? Ele passa a ter, se o produto está com uma data de validade vencida, ele bloqueia a venda. Né? Se é um produto que sofreu um recall, ele vai impedir a venda e falar, olha, esse produto está com recall e tem nessa loja. Né? Então assim, isso eu estou falando do checkout, e esse checkout, de novo, ele transcende o físico. Pode ter também promoções, vendas combinadas.
Eu falo que assim, o limite é a criatividade. A criatividade. É a criatividade. A gente, o Sr. João Carlos, nosso presidente, sempre fala, a gente é uma entidade meio, né? Então a gente cria os padrões que vão ser base para uma série de aplicações e desenvolvimentos. E aí são as empresas que falam, poxa, eu preciso disso, eu posso fazer isso e assim por diante. Sim. Né? O que a gente garante o que você fizer vai poder ser aproveitado, captado dentro da cadeia, e a gente efetivamente fala de uma relação de ganha-ganha mesmo, né? Não soluções pontuais que resolvem para aquela empresa ou usa só para aquele tipo de aplicativo, por exemplo. Né? Sim. A gente falou de gestão de data de validade, a gente falou de recalls mais inteligentes, né? E como eu comentei, esse PDV ele transcende, então ele pode estar dentro da loja, ele pode estar na mão de quem está entregando, né? Ele pode estar no fundo da loja, alguém está recebendo uma geladeira que é muito grande, né? E assim por diante. Essa é a diferença, né? A gente tem um caso, inclusive, da Leroy Merlin de aplicação de 2D, que o checkout está lá no fundo, né? Que você vai pegar piso cerâmico, você pega lá no fundo, você não pega dentro da loja e passa pelo checkout. É verdade. Então, quer dizer, o 2D ele propicia fazer o checkout lá no final, né? Entendi. E aí fala assim, bom, assim, as possibilidades são enormes, Perinha. Assim, a gente fez 6 grandes grupos, a gente criou de oportunidades, né? A gente fala de benefícios, mas a gente está falando de gestão de estoque, rastreabilidade, segurança, sustentabilidade, engajamento do consumidor e embalagem estendida. Eu posso ficar falando aqui 5 horas de cada um dos detalhes, sim, mas eu entendo que tem algumas coisas super latentes e importantes, né? Que a gente já viu aqui no Brasil quando a gente fala de 2D. Gestão de data de validade. A gente sabe que é algo crítico, né? Dentro da loja de um supermercado não pode ter um produto vencido, né? Enfim, a gente sabe. Então, assim, isso é algo que brilha os olhos do varejo e isso vai ajudar demais a própria indústria ou produtor ter rastreabilidade na cadeia, né? Efetivamente, né? Se a gente fala do produtor da fazenda até o prato, ou a indústria melhorar o seu processo de rastreabilidade, ela tem também esse tipo de necessidade, isso vai potencializar os resultados, né? Tem gente que já faz, vai melhorar quem já faz, e quem não faz vai se tornar muito mais fácil. E de novo, não é uma solução da indústria ou do produtor, né? Ele vai ser da cadeia e vai ser aproveitado pela cadeia. A rastreabilidade a gente tem que saber, né, o caminho inteiro, né? Sim. A gente falou de acesso à informação mais rápida, mais eficiente, né? O conceito de embalagem estendida. E aí tem números, né? Se a gente fala de sustentabilidade, economia circular, retorno de embalagem, a gente também teve um case com o Impev de retorno de embalagens, que usa o 2D, nem está aqui nos cases, mas que também usa o 2D para isso. Quer dizer, de novo, a criatividade é o limite. E eu convido aí os inovadores a bater um papo com a gente e até ensinar a gente onde mais usar o 2D para atender as necessidades, né? E o que eu falei, né? É um código de 2D que pode ser menor, né? Se a gente estiver falando de uma data matrix, ele pode economizar espaço na embalagem, e mesmo assim a velocidade de leitura é muito maior. A gente tem muito case no mundo, e eu vou dizer, o Brasil é o que tem mais cases, isso nos orgulha demais, né? É um movimento que a GS1 Brasil abraçou desde o início, quando a gente soube, né? De novo, é um movimento de todas as GS1s, mas a gente abraçou e a gente é um dos pioneiros, e eu não tenho economia em dizer que realmente a gente é destaque no mundo quando a gente fala de aplicação 2D. Eu começo com alguns exemplos, porque é um movimento mundial, então, sim, Metro com a parte de carnes na Alemanha, Woolworth na Austrália, quando fala de frutas, legumes e verduras, eles já estão usando. A Austrália, aqui os exemplos, né, da parte também de carnes, né, frangos. Na Bélgica, para frutas, legumes e verduras, a gente tem Colorute Macro e o Carrefour. Hong Kong tem um case de aplicação para joias e produtos de alto valor agregado. E aí começam alguns exemplos aqui no Brasil. Eu vou passar rapidamente, não vou explicar em detalhes. Alguns deles ganharam o nosso prêmio Automação esse ano, né? E esses cases todos estarão disponíveis na nossa página específica sobre o 2D. Sim.
E se vocês olharem, a gente tem cases em vários setores, né? Aqui é a Leroy Merlin, como eu comentei, né? Com piso cerâmico, pioneira no mundo nesse setor, né? A gente teve até que criar coisas porque não existia case de aplicação para piso cerâmico, né? Que o Brasil é destaque na produção desse tipo de item, que são as etiquetas que eles estão usando, também tem um 2D aqui. Continua tendo linear, lembra que vai ter um período de transição? Continua lendo. Sim. Mas aqui tem um 2D. Opa, deixa eu voltar aqui. Via Marte já usa Perim há mais de 2 anos, por incrível que pareça. Tá? Porque é uma simbologia conhecida, né? Que é o Data Matrix, ele serializa item a item e tem toda a rastreabilidade para onde vai esse número serial. Então, assim, imagina se um varejo usa isso. Eu comprei o sapato da Via Marte na lojinha da esquina, mas eu sei que lá na loja grande também tem. Eu vou lá com o sapato e falo assim, comprei aqui, me troca. Como é que ele sabe que não comprou, né? Sim, sim. Entende? Fala, mas é presente, eu não tenho a nota fiscal, sabe? Então, assim, você tem um serial, você sabe exatamente se aquele produto foi vendido lá ou não. Quer dizer, e a indústria, a Via Marte já entregou, já está pronto. Né? Ela usa muito para o processo dela, todo de gestão, mas que pode ser aproveitado porque é padrão no mundo. Sim. Né? Marinha, né? Outro case, a gente tem vários cases de aplicação, né, nas Forças Armadas. A Marinha tem a parte toda de automação e recebimento de fardamento, né? Ele ganhou o prêmio esse ano. A Via Marte ganhou há 2 anos atrás com esse case. A Marinha ganhou esse ano usando toda a parte de automação, né, de fardamento. Supermercado Pinheiro é o primeiro PDV da América do Sul a ler o código 2D. Supermercado Pinheiro é uma rede do Ceará, super inovadora. Então é um supermercado que toda vez que a gente bate lá e fala assim, vamos fazer, né, o Honório abraça a causa, vamos fazer, né? Então ele é o primeiro PDV no mundo, na América do Sul, a ler códigos 2D. Ele tá lendo o GS1 QR Code para produtos que ele processa em loja. Então lá tem lote, tem validade, além do próprio código do produto. Tá? A Parladelle, que é uma delicatessen de Recife, que foi muito incentivado e puxado por 2 provedores, que é a Urano de Balança e a BM Informática, que é de software. O que eles fizeram? É uma balança, tá? E que essa balança gera um QR Code, e lá dentro tem o código do produto, né? O GTIN, o lote, validade, peso, etc. Quando o consumidor lê é um QR Code, certo? Sim. O consumidor lê o QR Code, este QR Code aí que está na tela, depois se alguém quando for ver o vídeo quiser parar, esse QR Code vai para o sistema, esse sistema entra na base da GS1, CNP, Cadastro Nacional do Produto, pega o dado desse produto e mostra para o consumidor. Entendi. Então você consegue ter produto fatiado, por exemplo, com data de validade, com tudo que tem que ter numa bandejinha convencional. Integrado com a parte de informação e interação. Você fala, até aí já estava suficiente. O que ele faz com essa bandejinha? Passa para o caixa e o caixa lê. A Parladelle foi o primeiro caixa do mundo a ler esse tipo de simbologia, que é o Digital Link. Então a gente está falando do primeiro PDV usando da América Latina, que foi o Pinheiro, e o primeiro caixa lendo o QR Code com Digital Link. Primeiro caixa do mundo lendo. É o chiclete, lembra do chiclete? O chiclete foi o primeiro código a ler. Então foi uma bandeja de frios. De frios, de queijo. A gente tem, então assim, o movimento é um movimento mundial, tá, Perim? Mundial. Sim. E nacional. A gente está incentivando toda empresa. O que a gente fala? Indústria, produtor, você vai colocar um QR Code, mesmo que seja só um QR Code para ir para sua página, use já padrão GS1, porque usando o padrão GS1 ele vai poder ser lido pelo caixa do varejo. Que foi o que essas 3 fizeram. A gente está falando da Fusgita, da Vapsa e do Café Pacaembu.
como os primeiros que fizeram isso, mas hoje qualquer empresa que quiser trocar seu QR Code ou adicionar ou colocar um novo, entre em contato com a GS1 e já faça no padrão. Já faça, não paga nada mais por isso, assim, não vai ter que gastar nada adicional do que não gastaria para fazer um QR Code tradicional que a gente já conhece. Tá? Então essas aqui foram as 3 inovadoras, as 3 primeiras que começaram a fazer isso, a Fujita, a Vapsa e o Café Pacaembu, ou seja, qualquer supermercado hoje que já tiver isso no PDV pode ler o QR Code desses 3, que vai de lá vai sair o código do produto, ele não precisaria ler o código linear. Que legal. Aqui são alguns exemplos, né? A Fujita de cebola, a Vapsa nesse produto novo que eles lançaram, né? Aqui dos Avengers, acho que é Avengers aqui e aqui é o Café Pacaembu, tá? Outro que também foi muito, muito bacana, e esse já é um passo adicional. Então, assim, as empresas, né? A Paripasso é uma empresa que tem soluções de rastreabilidade. E ela já tinha soluções de rastreabilidade para os produtores, e lá no código dele já tinha lote, validade, ele tinha o processo desenvolvido, a solução já tinha desenvolvida de rastreabilidade. O que ela... E já tinha um QR Code. Esse QR Code, quem lia? Só o consumidor, só o software da Paripasso e do produtor. O supermercado consegue ler? Não, não consegue ler. Não consegue entender e interpretar isso. Então, o que foi feito? Adaptou-se o QR Code que era interno, né, uma solução não padrão, para usar os padrões para que a cadeia inteira utilize. Então, hoje, os 2.500 produtores, e aí eu estou falando que inclui Lucato, Alfa-Citro e Amalman, Alfa-Citrus e Amalman, nos seus produtos já sai um QR Code com informação que pode ser lida no PDV, do varejo. E a solução de rastreabilidade, quer dizer, o consumidor não... Isso aqui já está padrão, ou seja, já é automatizado. Quando o consumidor lê este código, ele vai para a informação da rastreabilidade, da solução. Aonde que aquele produto foi plantado, para onde é que ele foi, né, qual que foi o próximo distribuidor e assim por diante. Então, a gente já tem, por isso que eu digo, a gente está falando de 2.500 produtores que já estão usando um QR Code no produto. A gente, de novo, quer inundar o mercado com QR padrão. E a gente tem um objetivo aqui no Brasil de ser o primeiro no mundo em destaque em adoção do 2D. Ao invés da gente sempre ser empurrado por os Estados Unidos, né, uma China, a gente quer empurrá-los. Essa é a nossa... Eu diria que não é nem visão, eu tenho certeza que dentro em breve a gente vai alcançar isso, porque como eu mostrei, a gente tem muita coisa de exemplo, aqui são alguns exemplos dos produtos deles já com o QR, QR Code. Mas quando eu falo, de novo, tá? Quando eu falo de 2D, eu tô falando de ou QR ou Datamatrix, tá? Alguns exemplos foram de QR, alguns exemplos foram de Datamatrix. Qualquer um tá valendo. Quem lê vai ter que entender os dois. Quem imprimir vai escolher a melhor simbologia para sua necessidade. Eu quero interagir com o consumidor. QR Code. O mais importante para mim é melhorar meu processo produtivo, logística, eventualmente é o Datamatrix. A gente tá, né? Então, a simbologia, o que tem dentro do código, vai depender muito da necessidade da própria cadeia. Tá? Entendi. A gente tem, né, para finalizar, óbvio, desafio, sempre eu pergunto quanto é que eu gasto, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que trocar, eu tenho que adaptar. Sim, tem, é uma nova tecnologia, né? Então, a gente enxerga 4 grandes players nesse movimento. Primeiro é o consumidor, né? É ele que puxa, né? Ele que quer informação, ele que quer ter acesso rápido, né? Então, primeiro é o consumidor, engajá-lo, né? Mostrar os benefícios e fazer ele interagir com essa tecnologia. Segundo é o varejo. O varejo, ele vai ter que... Assim, o código 2D precisa de um leitor baseado em câmera. Então, quer dizer, os supermercados que já trocaram recentemente os leitores, muito provavelmente eles já têm esses leitores. O parque antigo não vai conseguir ler, vai ter que trocar. Mas não é só isso. Ele tem que tornar o PDV dele inteligente. Né? A gente vinha conversando, é difícil, não é difícil. Empresa de software faz isso muito rápido. É só prioridade de desenvolvimento. Prioridade, tá? Então,
Quer dizer, ele pode até ler uma data de validade, mas ele precisa saber o que ele vai fazer com isso, né? Eu leio uma data de validade, o que eu faço? Hoje ele não faz nada se ele lesse, mas ele precisa ter ações, ele precisa eventualmente bloquear a venda, né? Depois ter uma ação de retirar o resto que está dentro da loja, né? Se é um lote recolhido, ele tem que ter acesso a um banco de dados de lotes recolhidos e assim por diante. Então, tornar esse PDV inteligente são os dois desafios, né? O hardware e o software. Para a indústria, é a impressão. Se a indústria, o processo de impressão dela, e aí eu estou falando de dado fixo, né? Se ele vai colocar dentro do QR Code o mesmo código que está aqui, só isso, é só ele mudar a arte da embalagem, pôr um QR Code, entender a tecnologia, pôr um QR Code aqui, né, na arte da embalagem, no padrão. Então, o esforço dele é esforço de trocar de embalagem. Tá? Layout, basicamente. Mas, ou seja, né, e desenvolver, obviamente, uma página da internet que esse QR ou esse código vai. Só que o que eu estou falando que o maior desafio para a indústria é o dado variável. Como é que eu coloco dentro de um código de barras um lote e uma validade? Se o processo da empresa já é uma etiqueta que é colada, é fácil. Porque eu só, né, e que a etiqueta já tem lote e validade, é mais fácil, porque é só mudar, trocar o linear por um 2D, aí é técnico, e continuar imprimindo. Mas e se essa impressão é na linha de embalagem? Né? Então, a gente já vem fazendo, a GSU mundialmente tem um laboratório de testagens, mas a gente já vem fazendo, dentro em breve novidades, porém ainda a gente não conseguiu atingir a qualidade de impressão, mas a gente está falando de uma empresa aí de embalagens plásticas, assim, né? de molhos, etc., de QR Code em linha de montagem, com lote e validade. Então, quer dizer, é um desafio óbvio para a indústria, mas tecnologia já existe. E se bobear, já é impressora que já põe lá lote e validade. É só uma questão de adaptação. Né? Então, são desafios que têm que ser enfrentados, mas eu tenho certeza que a gente vai avançar por todos eles. Para finalizar, qual é o principal papel da GS1 nesse mercado? Padrão e incentivo. Qual é o papel, né? Então, e aí é GS1 mundial, né? Então a gente desenvolve, aliás, já está pronto, os padrões já estão prontos, né? E desenvolvimento de padrões, incentivo, orientação e treinamento, e apoio na implementação. E o que a gente já está fazendo com todos esses que eu mostrei para vocês como exemplo. Tá? Já é um grande aprendizado, na verdade, o Brasil está ensinando para o mundo. Para a gente, para a empresa. E faltou um que é importante, que eu quero voltar no provedor. Para a empresa e para o mundo. A gente apresentou nossos cases semana passada para o Global, eles ficaram loucos, loucos. Eles querem que a gente apresente em tudo pelo nível de avanço que a gente teve aqui no Brasil. De conhecimento. E, de novo, é um processo que a gente está aprendendo junto, né? E não existe uma receita de bolo, porque depende do processo, depende da informação, depende do tipo da embalagem da empresa, depende do hardware e software, nível de conhecimento da empresa, equipe que essas empresas têm, né, técnicas ou não, e assim por diante. Eu quero voltar porque tem um elo nesses stakeholders fundamental, que são os provedores de solução. Sem eles, ninguém faz nada. Então, assim, fornecedores de impressoras, fornecedores de leitores, fornecedores de software, balança, todos são fundamentais nessa migração. Hoje a gente tem dois perfis, aqueles que são demandados pelos clientes, que vão lá e fazem para aquele cliente, e tem aqueles que alguns eu citei aqui, que falaram, eu vou adaptar minha solução para o padrão. Todos os meus clientes vão já sair nativo. E é isso que é a mensagem para os provedores. Entendam a tecnologia e já deixem nativa. Relações de ganha-ganho na cadeia é o que a gente precisa construir, né? Soluções individuais, elas podem ser boas num período, depois elas não têm um trajeto de vida longo. O ciclo de vida longo, ele não tem. Então, assim, entre em contato com a GS1 que a gente vai ensinar vocês a adaptarem as soluções.
E tragam seus clientes que a gente apoia nessa implementação, a gente vai lá, a gente cuida, a gente, né, são os nossos bebês, todos esses nossos bebês, e a gente tem muito orgulho de mostrar e falar deles, muitos deles ganharam o prêmio automação, né? Então, provedor de solução para mim é a peça-chave nessa migração, é chave, porque eles entendem de tecnologia e eles que vão alavancar o 2D no mercado, sem dúvida nenhuma. Volume é com os provedores. A gente aprende através dos pilotos, mas volume é o provedor, sem dúvida nenhuma, né? Maravilha. E, assim, o papel da gestão é incentivar, treinar, desenvolver pilotos, mas stakeholders, todos os que eu comentei, são fundamentais. Então, varejo, indústria, distribuidor, venham participar dessa mudança, né? Agora ainda é novo, a gente está aprendendo, né? As empresas estão implantando de forma gratuita, então façam, não empurrem a tecnologia, não deixem de ser puxados por ele, e a gente é mais um convite para conhecer a tecnologia, conhecer quem já implantou e conversar com a G5, que a gente vai ficar muito, muito feliz de orientá-los. Puxa, maravilha, Ana Paula, olha, parabéns aí pelo desafio, né, e pelas conquistas já que você está conseguindo aí pelo Brasil, que na verdade é uma medalha de ouro, né? E a conquista não é minha, viu, Perini? É assim, é um movimento realmente em conjunto da organização. O grande sponsor disso tudo é a Virgínia, nossa CEO, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, é fundamental a gente ter toda a parte de educação e treinamento, desenvolvimento de pilotos, quer dizer, a equipe aqui que a gente tem de projetos que muitas vezes teve que pegar na unha e carregar no braço esse pessoal para a gente conseguir fazer. É fundamental. Então o mérito não é meu, diria que é uma contribuição muito pequena, mas é o mérito de toda a organização mesmo. Que legal. E, Ana Paula, eu vou postar alguns desses cases então no site do IoT Journal também, para os nossos leitores poderem compartilhar dessas informações, né, poderem ter informações sobre isso. E obrigado aí pela entrevista, pela oportunidade de apresentar esses avanços que estão sendo feitos aí pela GS1 e pelo mercado de um modo geral. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.